Olá, meu nome é Thiago Machado e isso aqui é uma apresentação, um PowerPoint sobre assim uma introdução à linguagem de programação Rust. Seja bem-vindo. A apresentação vai ser um pouco longa, eu acredito, e eu não vou escrever nenhum código durante essa apresentação aqui. Mas vai ter código mais para frente, né, em alguns slides. A gente vai chegar a ver alguns códigos. Então, vamos começar aqui. Esse aqui é o símbolo da linguagem, a logo, né, o logotipo. Um R aqui com as engrenagens aqui e tal. Esse aqui é como se fosse um mascote da linguagem, um caranguejo com esses negocinhos aqui. Mas assim, não é oficial, mas todo mundo usa, né. E aí uma curiosidade aqui que o Rust aqui, né, assim, em inglês a palavra significa ferrugem. Só que aí algumas pessoas dizem que o Rust da linguagem não se refere à palavra ferrugem, e sim a alguns tipos de fungos que dá em planta, alguns fungos, como se fosse doença, né, mas é fungo que dá em planta, e aí parece que ela fica enferrujada. Esses fungos, eles se chamam rusts. Então talvez aí o rust seja o fungo e não a ferrugem, né? Então fica uma conotação negativa de qualquer jeito, né? Mas enfim. Separando aqui em 4 pontos principais aqui, né, do que a gente vai ver. A gente vai ver um pouquinho as linguagens de influência, né, sobre o Rust. Segundo uma fonte aí que eu peguei, eu não conheço essas linguagens, mas dizem que é influência, né? Então e um pouco depois da motivação do talvez porque você poderia querer, né, estudar ou aprender Rust, talvez nem usar, mas às vezes aprender pode ser interessante também. Uma motivação, né, para entender por que algumas empresas estão começando a prestar atenção nessa linguagem e até assim desenvolver certas aplicações nessa linguagem. Vai ver um pouquinho disso aí. A gente vai ver as principais características, não todas as principais, né? Mas assim, a gente vai ver algumas características aí que são interessantes da linguagem, porque vai ficar extenso essa apresentação, então não vai dar para ver tudo, mas dá para ver assim bastante coisa interessante, não vai dar para ver tudo. Então a visão geral da linguagem, principalmente comparando com a linguagem C e C++, essa apresentação foi feita com isso em mente, tá bom? Mas vindo de outras, não conhecendo essas linguagens, eu acredito que não vai ser um grande problema para ver essa apresentação. Então, visão geral também do ecossistema em geral. Ecossistema eu digo porque geralmente quando você está programando em Rust, você está usando uma ferramenta que chama Cargo, e essa ferramenta você usa para transformar o seu código num programa, né, compilar. Você também usa ele no geral para você pedir para que se inicie os testes do seu programa. Depois que você fez uma modificação, você às vezes preparou alguns testes para serem executados, né? E aí você usa o Cargo também para começar a rodar esses testes, para gerar a documentação do seu código. Você pode usar o Cargo também, geralmente, para formatar o seu código, né, deixar ele num estilo comum, né, com que se usa na internet, digamos assim, né. Para formatar o seu código você usa o Cargo também. Você usa ele para você baixar bibliotecas que estão, por exemplo, na internet, né, no GitHub e tal, ou outros. Você consegue, por exemplo, assim, em 10 segundos, você quer usar uma biblioteca que alguém fez, você achou interessante e tal. Tipo assim, você coloca lá, você coloca em um lugar lá específico que você quer usar aquela biblioteca, né? E assim, em 10 segundos você consegue falar que você quer usar, rodar o Cargo para ele baixar essa biblioteca e você já está usando no seu código, assim. É relativamente simples, assim. É uma intenção, né, da linguagem você usar dessa forma também. E aí isso te incentiva você a também, se você fizer uma biblioteca, você deixar ela online lá para o pessoal ir usando, e melhorando, e encontrando bugs, tal, etc.
E a gente vai explorar alguns assuntos específicos, aí mais pra frente a gente vai vendo aí, né? Mas algumas bibliotecas principalmente e tal. Então, isso é a apresentação geral, né? Algumas características muito importantes, a característica talvez a mais importante a gente não vai ver, a gente vai deixar para uma outra oportunidade aí, mas a gente vai ver bastante coisa de qualquer forma. Aqui eu aproveitei o slide para falar um pouquinho aqui a história, né, mais ou menos, né, mencionar aqui qual que é a história mais ou menos da linguagem, né, numa linha de tempo assim. Então em 2006 esse cara aqui começou como um projeto desse cara, acho que ele trabalhava na Mozilla. E aí, ao longo de 3 anos, aí, a partir de 2009, a Mozilla já inicia um patrocínio oficial, né, dessa linguagem. A intenção dela era usar essa linguagem para, talvez assim, reescrever o Firefox, digamos assim, né? Que aí seria um novo programa, né? Só que é um navegador de internet. Ela estava tendo um problema de... quando você escreve código que usa muitas threads, isso tende a ficar cada vez mais complicado. E aí o objetivo dela era ter uma linguagem que aguenta melhor, lida melhor com essa complicação de se escrever código que usa muitas threads. E aí, no final das contas, era para aumentar a produtividade e a segurança, né, do programa. Eu consegui criar o programa de forma produtiva e um programa que seja seguro, assim, né? Então essa aí é a intenção no final das contas. Mas aí assim, por ser um navegador de internet, é um programa extremamente grande, complexo e tem que ser muito rápido. Então é um programa que cai numa categoria que eles chamam de programa de System Software, programa de sistemas, assim. Algumas pessoas classificam desse jeito, né, pelo menos. Mas System Software é uma categoria que abrange vários tipos de programas, desde sistemas operacionais até talvez programas que rodam embarcado, num sistema embarcado, e por aí vai, né? Que aí você não tem nenhum sistema operacional, etc. Então é uma linguagem que, pelo menos inicialmente, ela tinha como um objetivo estar nesse nicho, mas a gente vai ver depois que ela consegue estar em outros nichos também. Então isso aí pode ser interessante, né, talvez para você, mesmo que você não esteja interessado nesse nicho específico de System Software. Em 2015 aí, 6 anos depois, então, Rush chega na versão 1.0, que é o que eles consideram está mais estável, tal, mais para ser usado mesmo para valer, né? E uma curiosidade aqui é que o Stack Overflow, ele fez todo ano faz uma pesquisa, né, geral com a galera, né? E aí eles viram que em 2016 o Rush tem uma categoria lá que é assim, fala qual que é a linguagem que você mais amou, né? E aí o pessoal, essa linguagem Rush aqui, ela ganhou na pesquisa de 2016 e também ganhou nos próximos 3 anos seguidos como a primeira linguagem mais amada, né, pelo pessoal que respondeu lá, né, o questionário. E aí não quer dizer que a linguagem é popular, né, não quer dizer que o pessoal está usando, quer dizer que é meio subjetivo, mas eu entendo que quando você usa, você gosta bastante de usar. Eu entendo que é isso, né? Então é uma linguagem aí, assim, pode puxar um pouco de interesse, né? Dependendo. Então a gente vai ver agora as influências para o Rush. Então são bastante linguagens, ó. São aqui essas linguagens aqui e mais essas aqui, porque continua, né, no próximo slide. E o Rush também está influenciando outras. Ele por si, o Rush está influenciando outras linguagens. Assim, eu sinceramente não conheço, né, essas linguagens. Eu tenho assim um contato com C e C++, mas as outras não. Mas eu vou falar aqui assim, de acordo com que eu li um pouco, né, sobre as linguagens e tal. Eu vou tentar falar um pouco então sobre essas semelhanças, essas influências e tal. Então, começando, o Rush teve por influência C e C++,
por exemplo, o struct. O struct, na verdade, seria mais uma influência de C, eu acho, né? Em Java você tem as classes e tudo mais, tem uma semelhança aí, que é uma forma de você organizar um dado, né? Digamos assim, você declara o dado, aí tem os campos do dado, etc. E os campos tem o campo, o dado de um campo, aí tem um tipo de variável, né? Tal, tem um tipo de dado, né? Então você organiza isso aí através de structs. Daqui a pouco a gente vai ver um pouquinho mais sobre isso, a gente vai ver um exemplo tal, né, de como que declara uma estrutura em Rust, mas é uma influência de C e C++. Aproveitando aqui, já que está falando de C e C++, eu já vou dando um spoiler aqui, que Rust não tem assim, classe, não tem class, digamos assim, não tem herança, então assim, C++ tem herança, C não tem herança, Rust também não tem herança. Outra semelhança que Rust tem, que aproxima ele de mais de C do que de C++, é o fato de que o Rust ele não tem exception, ele não tem realmente um sistema de exception, assim. E C também não tem, C++ tem. Então é uma outra característica aí que aproxima Rust de C ao invés de C++, por exemplo. Uma coisa que veio aqui de C++ é a questão dos templates, né, digamos assim. Em C++ você tem os templates, que você pode ter um tipo genérico sobre outros tipos, né. Por exemplo, o vector, se eu não me engano, ele é genérico, né. Ou você pode ter funções genéricas e por aí vai. Então isso o Rust também tem isso aí. Quer dizer, em C++ isso é mais chamado de template. Em Rust isso é mais chamado de generics, né? Então isso foi influenciado por C++ também. Uma influência de C e C++ é a existência de referências, né? Se você tem uma função que você recebe uma referência e tal, também é uma característica de C e C++. Existe esse conceito aí de ter referência e tal. Ou não ter referência, né? Então você manipula a memória de uma maneira bem meio que assim, específica, assim. Uma influência de C++ sobre Rust é o C++ você tem aqui a função standard move. Em C++ você usa isso talvez principalmente em conjunto com você usa isso sobre ponteiros, né, mas isso acho que faz ainda mais sentido usar com ponteiros que você usa na intenção de ter um ponteiro que é o único ponteiro sobre um valor, né, unique pointer, né. Mas assim, em C++ você usa isso aqui, você tem um ponteiro e você está num escopo específico, vamos chamar aqui de escopo A, e aí você vai chamar uma função, então digamos que essa função vai ser um outro escopo, e aí você passa por parâmetro para essa função, um ponteiro, e se você der isso por standard move, você zera o valor do ponteiro no escopo A. Você faz isso porque você está mais ou menos assim, movendo para o outro escopo. Então você não vai mais usar do seu escopo anterior, você moveu para lá. Então, no Rust você tem... Esse conceito é muito forte no Rust, esse standard move. Você pode considerar, para você ter uma ideia, que você pode considerar assim, que tudo é standard move por padrão. Se você não falar nada, então automaticamente aquilo é standard move, no geral. Resumindo assim, então é um conceito extremamente forte em Rust e é uma influência de C++. Outra influência de C++ é o Ray aqui, Ray, não sei como é que fala. Aquisição de recurso é inicialização, resource acquisition is initialization. A ideia de que você tem aqui o escopo, você, ao invés, digamos assim, em C, por exemplo, você, digamos assim, adquire um recurso, então você adquire um espaço em memória, um array, por exemplo, você adquire um espaço, um tanto de coisa em memória lá, é seu. O sistema operacional alocou para você e entregou para o seu programa, você pode usar aquele espaço de memória para colocar, escrever informação, ler, etc. Tá. E aí você faz essa chamada específica em C, né, e depois você tem que fazer uma chamada específica para você liberar
essa aquisição que você fez. A ideia aqui de ser do Ray aqui em C++ aqui é você ter esse gerenciamento de aquisição e liberação de recursos de memória, você ter isso atrelado a um objeto. Então você está num escopo, e aí você cria um objeto e automaticamente na criação desse objeto você já faz a aquisição de recursos, e na inicialização do objeto você já faz essa aquisição de recursos, e esse objeto, quando ele é destruído, então na destruição desse objeto você faz a liberação desse recurso que foi adquirido, né, que estava atrelado à criação desse objeto. Então você não faz um gerenciamento tão explícito assim da memória, você atrela essa aquisição e liberação de recurso à própria criação e destruição do objeto em si, de um objeto em si. Então é isso. Então isso aí facilita o gerenciamento aí de aquisição e release de memória. Rush também tem ponteiros inteligentes, por exemplo, mutex, essas coisas assim. O próprio vetor eu considero, acho, um ponteiro inteligente. A gente vai ver mais pra frente que exemplos em Rush aqui de ponteiros inteligentes. Contador de referência, se eu não me engano, pode ser considerado, a gente vai ver depois. Então acho que assim, principalmente aqui, então acabou mais ou menos as influências de C e C++, são as principais aqui. E aí ele vai ter um monte de influências que não são de C e C++, e essas coisas aqui, elas vão ser diferentes, né, um pouco estranhas de quem veio do mundo de C e C++. Então, na verdade, é isso aqui que eu vou dar maior ênfase nessa apresentação. Então, no caso aqui, o enum do Rush, ele foi influenciado por esse SML e OCaml, que, se eu não me engano, são linguagens funcionais. É um enum que é diferente do enum do C e C++. A gente vai ver mais a fundo, mais para frente, bastante a fundo essa coisa aqui. Esse match aqui, ele é tipo um if que você faz sobre esses enums aqui. É um tipo de if especial. Você geralmente, ele também está atrelado ao conceito de pattern matching. Depois a gente vai ver também o que é essas coisas aqui. Foram influenciados por esses caras aqui, né? Várias linguagens funcionais têm esses conceitos aqui de enum, pattern matching e tal. Às vezes tem outros nomes, mas enfim. Mas é diferente do C e C++. Outra influência aqui desses caras é que, você, por exemplo, aqui você está criando uma variável em Rush, você faz aí, por exemplo, let x é igual a true, por exemplo. Só que antes você pode colocar aqui 2 pontos, boolean, por exemplo. O Rush, no caso aqui, ele consegue, se você escrever só let x é igual a true, ele consegue inferir que o tipo dessa variável aqui é boolean, bool, né? Então, eu não sei exatamente, mas eu acredito que o algoritmo de inferência do tipo das variáveis, de acordo com o contexto de uso delas, né, é uma coisa que foi inspirado no jeito como funciona nesses caras aqui. Entendeu? Eu acho que é isso, por isso que é uma influência, não tenho certeza. E o jeito que o Rush trata statements e expressões, eu simbolizei aqui pelo ponto e vírgula, né, que seria o final de um statement. Enfim, não sei se mais você também tem ponto e vírgula, mas acho que aqui o uso do ponto e vírgula foi mais inspirado nesses caras aqui, aparentemente. Mas é parecido do que o jeito que funciona o C e o C++. Tem uma outra coisinha assim, mais ou menos diferente, assim. Tem outras linguagens aqui em que o Rush ele teve inspiração. Nesse caso aqui, linguagem Haskell, o sistema no Rush, existe um sistema que eles chamam de trait, e existe também às vezes tipos atrelados aos traits. Isso aqui é meio que esse conceito existe em Haskell, não com esse nome, né, mas existe em Haskell. E no Rush ele é usado como, você pode pensar nele como as interfaces em Java. Você usa nesse estilo assim, né? Porque o Rush não tem herança. E isso aqui ele meio que substitui toda a noção de herança. Pela falta de herança, o Rush acaba tendo isso aqui.
Então é um conceito interessante, infelizmente a gente não vai ver muito a fundo, mas você pode pensar mais ou menos nas interfaces de Java, assim, para ter uma ideia. Nesse MLKit e Cyclone, o Rush ele acabou... Eu não conheço essas linguagens aqui, não sei como é que funciona exatamente, mas o gerenciamento de memória está muito atrelado a escopo em Rush, e isso foi uma influência desses caras aqui. O Cyclone, se eu não me engano, ele por si é influenciado principalmente em C, e ele tem uma coisa nova que é você ter toda vez que você tem uma referência, você não sei se é toda vez, mas você atrela essa referência a uma arena, parece, no Cyclone, a uma arena, a um escopo, eu não sei direito o que é, mas toda referência ela está sempre atrelada a um escopo, a uma arena, de forma que você consegue, quando você compila o programa, você consegue fazer uma análise sobre o código, e aí você consegue saber de antemão que você não vai ter uma referência no seu código atrelada a um escopo, a uma arena que não existe mais em certo ponto no código. Então você está lá o seu código, então você tem lá pontos em que uma arena existe e tem pontos em que ela não existe mais. Aí você consegue garantir na compilação que você não vai ter ponteiros apontando, né, para algo em uma arena que não existe mais. Então isso aqui foi uma coisa, acho que bastante inovador do Cyclone, não é uma linguagem muito utilizada, mas isso influenciou fortemente o Rush e é uma das principais características do Rush. Assim, se fosse para separar o Rush de todas as linguagens, seria essa característica aqui que foi influenciado por Cyclone, que é a análise de referências. É uma análise estática na compilação de referências. Mas infelizmente a gente não vai ver muito sobre isso. Scheme influenciou o jeito que funciona, eu acho, né, as macros no Rust. Então aqui fazendo comparativo com C e C++, eles também têm macros, né? E Rust tem o macro do Rust. Vou fazer um pause aqui rapidinho para voltar nos tipos genéricos aqui que eu lembrei agora. Apesar de ter sido influenciado por C e C++, os generics em Rust, nos templates, né? Os templates eles são mais simples em C e C++. O funcionamento dele é mais simples e, portanto, eles são mais poderosos em C e C++, os templates. No Rust, os tipos genéricos eles são uma coisa mais formal e mais relativamente mais fraca, mas é mais previsível. Então é um conceito mais formal em Rust. Em C++ é um conceito mais simples e mais poderoso. Em Rust é um conceito mais formal, menos poderoso, porém mais previsível, mais produtivo, talvez, né, de se usar assim. E aqui é parecido aqui em C e C++, você tem as macros em ambas as linguagens, C e C++ e Rust. Em C e C++ as macros têm um funcionamento mais simples, e aí eu acredito ser mais poderoso também. Em Rust ele é um pouco mais formal, menos poderoso e mais previsível, talvez mais produtivo de se usar também. Então eu vou dar um exemplo aqui. Em C e C++ você pode ter uma macro. A macro, para quem nunca viu sobre macro, assim, você basicamente produzir código usando código. Você usa código para você criar código, entendeu? E uma coisa às vezes repetitiva, você quer criar um código repetitivo, você pode usar uma macro. Você tem uma macro lá que ela, sei lá, ela multiplica por 2 só. Ela pega o que ela recebe, dá uma barra de espaço, dá vezes lá o asterisco, outra barra de espaço, 2. É isso que a macro faz, digamos, né? Aqui no caso do Rush aqui, a macro ela é mais formal, então você tem que falar assim, olha, eu vou receber é como se fosse uma função, então eu vou receber aqui um parâmetro. Na definição da macro você fala, eu vou receber um parâmetro, esse parâmetro vai ser uma expressão, entendeu? Essa expressão é algo interno da linguagem do Rust.
E aí eu vou pegar essa expressão e vou multiplicar por 2, por exemplo. Parecido com C e C++. Só que você pode usar essa macro em C e C++ de forma imprevisível. Porque você, por exemplo, você faz assim, eu vou chamar essa macro que multiplica por 2 e eu vou passar para essa macro 1 mais 1. Então você espera que ela retorne, que o resultado seja 4. Só que aí não, né? O resultado vai ser 3. Por quê? Porque ela vai pegar o 1, 1 mais e 1, e só esse 1 aqui ela vai colocar uma barra de espaço e multiplicar por 2. Então vai ficar 1 mais 1 vezes 2. Vai ficar 1 mais 2, né? Ou seja, vai virar 3. Para evitar isso, você teria que colocar um parênteses em torno do 1 mais 1 e aí sim multiplicar por 2 em C e C++, né? Ou você colocar o parênteses na hora de você chamar essa macro. Mas aí no caso do Rush, você pode declarar que ela é uma expressão. Então 1 mais 1 vai ser considerado uma expressão como um todo. E aí você você tem mais certeza que você está multiplicando uma expressão como um todo, entendeu? Então nesse sentido ela é mais previsível. Eles dizem que é macro mais higiênica, eles dizem. Mas enfim, é menos poderoso. Outras influências que o Rush teve foi aqui na linguagem C#. Aqui você colocar aqui tipo hashtag e aí algum atributo. Eu não sei como é que funciona em C#, mas em Rust você tem aqui um item e você pode colocar atributo nesse item. Você pode colocar certos atributos em funções, em declaração de dados, de estruturas. Você pode colocar... Uma estrutura tem vários fields, vários campos. Você pode colocar atributo nesses campos. E aí você pode, digamos assim, modificar o funcionamento do compilador. Às vezes você tem uma biblioteca que ela gera código para você. E aí você consegue alterar o comportamento dessa biblioteca através de atributos também. Então é uma coisa assim que é usado bastante em Rush. E aparentemente veio de C#. Uma outra influência aqui sobre o Rush foi esse Erlang aqui. O Rush ele não tem assim não tem um sistema de exception no Rust. Ele tem um sistema mais fraco de exception, que é o sistema de falha de thread, que foi aparentemente influenciado por Erlang. Esse sistema de falha de thread ele é mais ou menos parecido com uma exception, só que você não passa informação nenhuma, sabe? Você passa a informação que é assim, ó, deu ruim, deu alguma falha, entra em pânico, sabe? É um negócio assim, ó, explodiu, deu errado, deu ruim, e você não passa informação sobre essa coisa que deu ruim. Então é um sistema bem leve de exception. Já exception, você às vezes passa muito mais informação sobre essa coisa que deu ruim, né? Então por isso que dizem sim que Rush não tem realmente assim um sistema de exception. Tanto que você em embarcado, geralmente o pessoal eles falam assim, ó, toda vez que a gente for pegar esse exception entre aspas aqui, esse exception em Rush chama panic. É uma macro, na verdade, que você chama, e aí o sistema de panic entra em vigor, digamos assim. E o objetivo dele é explodir tudo e fechar o seu programa. O objetivo de você dar panic é você querer fechar o programa, porque alguma coisa de errado que não deveria acontecer, aconteceu. É só nesse sentido que você usa o panic em Rust. E aqui então, no Erlang, aparentemente é falha de thread. É quando alguma coisa inesperada ou errado que não era para acontecer, e a coisa mais segura a se fazer é você parar tudo e fechar as coisas, sabe? Então, no Rush, quando acontece um panic, o que vai acontecer por padrão é que às vezes você tem recursos que você capturou, certo, da máquina, e aí quando você dá um panic, você começa a liberar esses recursos que você capturou. Basicamente é isso. E aí liberando esses recursos, aí você termina o programa. Aí você termina e você, inclusive, às vezes você emite assim um aviso de que houve uma falha, né? Geralmente você termina o programa retornando um número que não seja 0, assim. Geralmente é assim que os programas terminam, indicando uma falha.
Em sistemas embarcados, inclusive, o pessoal geralmente eles não passam por esse sistema aí de liberação de recurso. Eles já pulam direto para um ponto lá de execução de código em memória lá, dizendo um ponto que significa que deu ruim. Então ele nem se preocupa em liberar nada, já pula direto. Então você consegue dirigir mais ou menos do jeito que funciona esse sistema de falha aqui, porque sistema embarcado às vezes você não vai querer passar por todo um procedimento de liberação de recursos, liberar os recursos que você capturou, né? Mas em Erlang, assim, o Erlang eu vi um pouquinho sobre essa linguagem, só assim bem superficial, porque o Erlang ele tem bastante esse sistema de passagem de mensagens e green thread, entre aspas, tal. É uma linguagem, o WhatsApp foi escrito nela, e o objetivo dela é você, por exemplo, lidar com muitas conexões. É complicado você lidar com conexões, porque o jeito mais simples de você lidar com várias conexões é você ter várias threads, uma thread cuidando de cada conexão. Isso acontece às vezes bastante em C e C++, por exemplo. Só que digamos que você tem 1 milhão de conexões, e se você tentar criar 1 milhão de threads a nível de SO, você vai perder muita performance por conta disso. E a própria a thread de execução a nível de SO, todo esse gerenciamento todas essas threads, e quando você sai de uma thread e vai para outra, quando o SO está saindo de uma thread e puxando outra para executar, existe aí um custo que é a troca de thread. Então é impraticável muito você ter uma thread por conexão, sendo essa thread a nível de SO. Então o que o Erlang fez? Você vai ter poucas threads do seu SO, só que aí você vai abstrair a thread. Você vai ter uma green thread, uma lightweight thread. Não é uma thread a nível de SO, é uma thread de mentirinha, que aí você vai ter o seu próprio gerenciador dessas threads de mentirinha, e aí você que vai cuidar de qual thread de mentirinha que você vai estar executando, qual que você não vai estar executando, e aí você vai trocar entre elas tal, e é uma troca muito mais leve. Essas threads de mentirinha em si, elas são muito mais leves do que as threads a nível de SO de verdade. Então o objetivo dele é isso, e aí é que ele consegue, digamos assim, criar 1 milhão de threads de mentirinha aqui, né? Ele consegue, e aí cada uma ele consegue fazer meio que cuidar de uma conexão, por exemplo. Ele consegue fazer isso principalmente porque essas threads de mentirinha assim, eles chamam de processos, parece, o Erlang. Ele chama de processo essa thread de mentirinha aqui. Elas são relativamente independentes, e elas se comunicam, elas não compartilham memória entre elas, então vira um sistema como um todo mais fácil de lidar, e elas se comunicam através de esse sistema de passagem de mensagem. E a falha dessas threads geralmente é essa falha, uma falha que você diz que é uma catástrofe. Essa thread de mentirinha aqui, eu vou falhar ela, e aí o monitor vai cuidar, tal, vai ver o que faz, tal, mas é uma falha, não é uma falha que você quer passar muita informação para frente, você quer passar que falhou e só isso. E geralmente o que o monitor vai fazer é ele talvez iniciar uma nova thread, não sei, iniciar uma nova thread de mentirinha para cuidar do que estava sendo cuidado, tal. E aí a thread de SO em si ela não cai, né? A thread de verdade, de nível de SO, ela continua viva, né? É a thread de mentirinha que morreu só. Tem até uma imagem que eu peguei aqui, essa imagem aqui do Erlang aqui, né? Se a linguagem fosse uma pessoa. E aí aqui é só uma frasezinha só, né? Destrua um dos meus processos e eu só ficarei mais forte. Mas enfim, né? Tem essa imagem aí legalzinha. Isso inspirou o Rush
a princípio a linguagem tinha esse sistema de passagem de mensagem e lightweight thread embutido na linguagem, isso foi removido. E essas coisas aqui, elas existem através de bibliotecas. Você tem bibliotecas que, se tiver a intenção de fazer as coisas funcionar, um sistema nesse sentido aqui, aí você usa bibliotecas em Rush para ter isso. Mas o sistema de falha de thread, essa falha de deu ruim para tudo, continua no Rush e é bastante utilizado. Mas não é um sistema de exception. E tem aqui outras linguagens que influenciaram o Rush. Está acabando. O Newsquick, Aleph e Limbo. Aparentemente também tem canais e o sistema de concorrência deles. Esse sistema de canais aqui está ligado com o sistema de passagem de mensagem. Você passa as mensagens, talvez através de canais, né, tal. Os canais podem ser usados para passagem de mensagem, né, isso que eu quis dizer. Mas isso aqui também, por um momento, foi parte intrínseca da linguagem, não é mais. E, de novo, existem bibliotecas, se você quiser usar canais e tal. Existem canais através de bibliotecas e vários sistemas diferentes de concorrência também através de bibliotecas. O sistema de concorrência inerente à linguagem é o sistema de concorrência da Standard, que é parecido com C++, você pode criar uma thread a nível de SO e por aí vai, gerenciar ela bem abaixo nível. E aí tem bibliotecas que facilitam isso, né? Finalmente aqui, o Rush ele acaba influenciando outras linguagens também. Ela influenciou essa linguagem aqui, Idris, que é uma linguagem, acho que meio matemática, nunca mexi. E a Spark é um subconjunto, digamos assim, da linguagem Ada. A Ada seria uma linguagem bastante utilizada em sistema aí de espaçonave, sei lá, essas coisas, aeronave, satélite, talvez. Em que você tem que ter ADA, né, no caso. Você tem que ter bastante garantias de segurança e de uma grande previsão comportamental do seu programa. E aí o Spark é um subset ainda mais rígido, ainda mais seguro, digamos assim, eu acho, né, da ADA. E esse Spark aqui ele tá absorvendo conceitos aí que foram popularizados pelo Rush, que é o conceito de ownership e borrowing. Esse borrowing ele é aquela coisa de você analisar as referências e você ter uma garantia em tempo de compilação da validade dessas referências, né? Certos tipos de validade e tal. E o ownership é o sistema de você mover. O sistema de ownership no Rush é aquele baseado naquele standard move lá do C++, só que ainda assim mais forte, né? Mais forte ainda, é o ownership no Rust. Em conjunto, o sistema de ownership e borrowing, o Ada e esse Idris absorveram esses conceitos em conjunto aqui, porque eles trabalham muito bem em conjunto. Eles são ainda mais legais trabalhando em conjunto. Isso finaliza aqui então a palavra sobre as influências, né, de que veio e da onde vai, né, sobre o Rush. E acho que já deu bastante tempo nesse vídeo. Eu estou fazendo de uma forma bem lenta, sem pressa mesmo. E nos vemos talvez no próximo vídeo.